Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 2 de outubro, agora na Espanha, 19 horas e 48 minutos, no Brasil, 14h48 da tarde. Gente, aqui no 6 horas, a BTC não tem mais para onde cair, tá absolutamente sobrevendida, é muito raro o RSI estocástico deitar no zero, assim, deitar no limbo por tantos candles. A gente basicamente está lá no zero há 7 candles vendedores. Normalmente a gente bate no limbo aqui, na extrema sobrevenda, por um ou dois candles, depois o ativo reage. Aqui bateu por um candle só, depois reagiu. A gente basicamente deitou, tá absolutamente sobrevendida a BTC. No gráfico diário, a BTC tava antes desse rompimento aqui de baixo para cima contra a média móvel de 200 períodos, a BTC ficou 2, 3, 4, 5, 6, 7 corpos reais compradores tentando transpassar a média móvel de 200 períodos, rompeu e agora com essa queda por conta do ataque iraniano contra Israel, a gente agora parece que está desenhando uma cunha que vai ter por centro gravitacional a própria média móvel de 200 períodos. Isso já aconteceu num passado bem recente. Essa grande cunha aqui acumulou numa congestão que teve por centro gravitacional a própria média móvel de 200 períodos. Na projeção, a nebulosidade esverdeada se mantém. Na minha leitura, isso tá parecendo uma grande armadilha de ursos. Por quê? Porque nos outros time frames, agora eu vou pular para o gráfico semanal. Basicamente nada mudou. A BTC está ostentando ainda um corpo real belíssimo, um belíssimo corpo real comprador. Ou seja, pelo semanal a BTC só vai descansar em 70 mil. Lá no gráfico mensal, no Heikin Nash, a gente ainda está desenhando um corpo real comprador para o mês de outubro. Eu achei que diante dessa queda, esse corpo real vendedor poderia evoluir para um corpo real comprador, poderia evoluir para um corpo real vendedor, mas não, se manteve estável com um belo corpo real comprador no Heikin Nash. Não tem como negar que aqui no mensal a gente fez uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3 que levou a BTC para 73777, que foi o topo da onda 3, uma onda 4 muito agressiva, cujo fundo bateu em 49 mil dólares, lá na semana que começou em 1º de agosto, essa agulhada foi no dia 5 de agosto para 49 mil, e agora a gente está startando uma onda 5 que vai levar a BTC para além de 200 mil dólares. Tem muita gente achando que essa volatilidade que aconteceu por conta do ataque iraniano contra Israel estaria por anular uma temporada de altcoins. Gente, vamos fazer uma análise sincera do que está acontecendo. Primeiro, a queda das altcoins costumava ser muito mais contundente que a própria queda da BTC. A BTC basicamente agulhou para 60 mil e pouquinho, e muitas altcoins se ficaram ali ostentaram um nível de queda muito menor, inclusive, que a queda da BTC. A BTC chegou a estar caindo 4% ontem, a maioria das altcoins ficou caindo menos 2%. Ou seja, normalmente as altcoins, quando a BTC protagonizava uma queda dessa, a maioria caía 8%, 9%, 10%, e isso não aconteceu. Então, a gente pode concluir que os níveis que muitas altcoins, os fundos que muitas altcoins desenharam ontem foram fortemente ascendentes em relação aos fundos desenhados nas quedas anteriores. Então, a primeira regra básica de uma reversão de tendência de baixa para tendência de alta: fundos ascendentes. Não há como negar que boa parte das altcoins nessa mega agulhada de ontem desenhou fundos ascendentes. É só olhar aqui o Total 3 ou o Total 2, que mede o market cap de todo mundo cripto com exclusão de BTC e ETH, no caso do Total 3, e só exclusão de BTC no caso do Total 2. O Total 2 já rompeu aqui, ó. Vocês vejam que a gente claramente fez um fundo ascendente. A agulhada anterior tinha batido na mínima 824 bi, nessa agulhada bateu 872 bi, ou seja, fundos ascendentes. No Total 3,
Na última agulhada, o Total 3, que mede a totalidade do market cap do mundo cripto, com exclusão de BTC e ETH, na última agulhada a gente bateu 570 bi, nessa agulhada agora a gente bateu 582 bi. Ou seja, a gente já rompeu essa linha de tendência de baixa, ou seja, a gente está iniciando essa grande fuga ascendente que vai levar o market cap das altcoins para trilhões de dólares. Não ousem estar desembarcados do mundo cripto. Eu volto a insistir. E tem outra. Segundo a Season Index, que é uma empresa de análises e pesquisas on-chain, uma alt-season, ou uma estação das altcoins, ela oficialmente só começa quando, historicamente, desde o primeiro ciclo da BTC, quando 75% das altcoins do top 50 superam a BTC nos últimos 90 dias. Então eu peguei esse gráfico aqui da Altcoin Season Index e eles basicamente estão reportando que a gente está quase lá. Basicamente, desses 75% das altcoins do top 50 que são necessárias que são necessárias superar a BTC nos últimos 90 dias para poder caracterizar uma alt-season, uma temporada de altcoins, desses 75%, 50% das altcoins do top 50 já ostentam valorização em relação à BTC nos últimos 90 dias. Ou seja, a gente está muito próximo de desenhar uma temporada, o start oficial de uma temporada de altcoins na próxima pernada de alta. Na minha leitura, essa corretiva do mundo cripto das últimas horas foi só um presente do mercado. Porque, gente, parem para pensar. Israel, o Irã já disse que o ataque contra Israel já se encerrou. Israel agora tem que calibrar uma resposta. Se Israel efetivamente responder de forma muito contundente, aí vira uma guerra total entre o Irã e Israel. Aí até os americanos vão ter que se meter nessa história. E isso fatalmente facilmente iria escalar para uma espécie de terceira guerra mundial, porque aí até a Rússia iria se meter na história, provavelmente em favor do Irã. Até a China provavelmente teria que se meter na história. A China não morre de amores por nenhum lado especificamente, mas para defender os próprios interesses, com certeza os chineses ficariam do lado iraniano e do lado de um eventual lado russo, se a Rússia resolvesse proteger o Irã. Lembrando que o Irã é o maior fornecedor de drones neste exato momento para a Rússia na sua campanha contra a Ucrânia lá no leste europeu. Ou seja, isso fatalmente acabaria sendo catapultado para um patamar de terceira guerra mundial. Eu não acho que isso vá acontecer. E se acontecer, num primeiro momento, qualquer ativo ficaria volátil. Num segundo momento, aí, meus amigos, com os orçamentos globais derretendo, a BTC a médio e longo prazo seria o melhor dos cenários, o melhor dos ativos para aportar o seu capital. E uma guerra global seria o melhor dos cenários para o derretimento e a expansão ad infinitum do M2, que mede basicamente a quantidade de riqueza impressa por estados soberanos e bateu um novo recorde em agosto. E é bem provável que com a consolidação dos dados de setembro, o M2 volte a desenhar um novo all-time high. Eu fico impressionado com a sardinhada que tá pulando fora só por conta dessa agulhada, que mal conseguiu encostar na nuvem de Shimoku e que aqui no semanal claramente tá dando sinais óbvios de que a gente vai continuar essa pernada impulsiva até 70 mil. Em 70 mil pode acontecer uma corretiva mais contundente, bater eventualmente 72 ou 73 e voltar para 65 ou 64 para depois de uma nova tentativa romper. Mas é muitíssimo provável que a gente esteja muito próximo do início dessa atração parabólica. Lembrando que o 160º dia desde o último halving, que aconteceu em 18 de abril de 24,
foi alcançado no dia 27 de setembro, o último agora. Ou seja, há menos de uma semana atrás. A gente pode, a qualquer momento, iniciar essa mega atração parabólica que vai levar a BTC para os 6 dígitos. Por isso eu volto a alertar. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Não ousem estar desembarcados do mundo cripto. Ali no Gemas, facilmente, várias altcoins ali presentes no Gemas vão entregar vezes 35, vezes 40 ou mais. Imaginem os senhoritos verem um retorno e presenciarem um retorno de 35 vezes em relação ao capital aportado. É renda variável, mas é muito factível que isso ocorra. Na seara fática, o mergulho dos mercados criptográficos nas últimas horas impuseram 560 milhões de dólares em liquidações forçadas no sentido long. Enfim, eu falo para não alavancarem. Esse mercado liquida os dois lados. Alavancou mais de 3 vezes, a chance de ser liquidado é absurda. Não é preciso alavancar nesse mercado para obter ganhos obscenos, ganhos indecentes. Basta aportar nas altcoins corretas que os senhoritos terão retornos de 35 vezes ou mais. Quem não sabe o que comprar e quer colocar no mercado à vista, spot, sem possibilidade de liquidação forçada, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Todo dia eu recebo uma tonelada de mensagens de seguidores que foram liquidados nos futuros perpétuos, enchendo as burras dos cofres do CZ e do dono da Bybit ou da BitMEX, o Arthur Reis, de dinheiro. Basicamente é isso que acontece com quem alavanca, nos dois sentidos. E a Robinhood agora autoriza transferências criptográficas de depósito e retirada na zona do euro. A Robinhood agora permite que usuários europeus depositem e retirem cripto através da sua plataforma. A Robinhood é uma espécie de XP dos Estados Unidos em termos, em termos de mercado acionário. É a plataforma, é a corretora de títulos e valores imobiliários norte-americana mais popular. Agora eles entraram na Europa com tudo. A Robinhood já oferta também ativos criptográficos na América do Norte. Agora eles entraram com tudo aqui na Europa, criando uma belíssima ponte com moedas fiat soberanas. Eles aceitam SEPA Transfer, que é o Pix aqui da Europa. Eles aceitam Bizum, que também é outro Pix aqui da Europa. Eles aceitam qualquer tipo de transferência. Muito interessante essa nova ponte entre as divisas fiat soberanas, o setor bancário tradicional e o mundo cripto. Ainda na seara na seara fática criptográfica, metade dos eleitores norte-americanos apoia políticas pró-criptografia. Basicamente, a última pesquisa da Consensus dá conta de que pelo menos metade dos eleitores norte-americanos querem sim a regulamentação do mundo cripto, querem políticas pró-criptográficas, justamente porque oferta mais liberdade para os cidadãos. O fato, gente, é que essa nova gestão presidencial, o novo inquilino da Casa Branca e a nova legislatura que vem aí no Congresso Nacional norte-americano tem que regulamentar o mundo cripto. É inaceitável que a maior jurisdição do planeta ainda goze de um hiato legislativo desse tamanho. A zona do euro já regulamentou com o Market em Crypto Assets, já é possível declarar criptoativos aqui na Espanha. Os Estados Unidos ficarem sem um marco legal criptográfico é basicamente... resumindo em miúdos, é quase que uma expulsão dessa indústria, porque os grandes players, eles não entram se não houver previsibilidade regulamentar, se não houver estabilidade jurídica, enfim, sem segurança jurídica, eles não entram. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o Tesouro Chinês, o Banco Popular da China e o Tesouro Chinês estão despejando treasuries norte-americanos. A China vem se desfazendo de títulos do governo norte-americano num ritmo muito acelerado. Só no primeiro trimestre de 2024, a China já desovou 53,3 bilhões de dólares
em Treasuries. Atualmente, cerca de 20% das negociações de petróleo ultimadas pelas corporações chinesas já são feitas sem a contrapartida do dólar norte-americano. Gente, a desdolarização do mercado chinês está acontecendo numa velocidade. Depois que o americano deu um freeze, bloqueou as reservas cambiais russas, o chinês não pensou duas vezes. Se aquela montanha de treasuries que eles possuem pode sofrer um freeze do governo americano, então aquela porcaria não vale nada. Eles estão despejando a desdolarização da economia chinesa, está acontecendo de forma absurdamente acelerada. O sujeito que está desembarcado do mundo cripto é menos que um mineral. Não ousem ficar de fora dessa revolução que está por vir. Não é só tudo o que está acontecendo. É basicamente uma confluência de fatores. Corte da taxa básica de juros nos Estados Unidos em 0,5 ponto percentual. A China com uma mega flexibilização, desdolarizando aceleradamente a sua economia. A liquidez global prestes a explodir para novas máximas históricas. Agora, na sexta-feira, até esqueci de falar aqui, o juiz responsável pela massa falida da FTX vai distribuir mais 20 bi para os credores, que são os antigos usuários. Essa grana vai toda para o mundo cripto. Enfim, gente, e falta menos de um mês, falta basicamente um mês para as eleições norte-americanas. E aliado a tudo isso, chegada de CBDCs agora em Hong Kong, que vai lançar o piloto. A Malásia já está na segunda fase, Hong Kong está na última fase. ETFs de BTC no mercado à vista. Esse duto legal de aporte pelos institucionais não havia nos ciclos anteriores. ETFs de ETH no mercado à vista. A própria flexibilização norte-americana, tokenização do mercado obrigacionista norte-americano, tokenização de ativos do mundo TradeFi. O sujeito que está desembarcado do mundo cripto, ele é menos que um mineral. E ainda na seara geopolítica, Ali Khamenei, o ayatolá do Irã, teria avisado o Nasrallah, que era o líder quase mítico lá do Hezbollah, sobre o plano israelense para matá-lo. Mas não deu tempo, Israel basicamente explodiu a construção onde ele se encontrava horas depois, supostamente horas depois dele ter recebido o alerta do ayatolá iraniano, e Israel prometeu retaliar o ataque iraniano maciço que alvejou Israel nas últimas horas, mas basicamente foi tudo interceptado pelo Iron Dome. Enfim, gente, o mundo tá virado numa hecatombe nuclear. A BTC voltou a acumular aqui numa cunha que vai ter por centro gravitacional a própria média móvel de 200 períodos, mas agora há um diferencial. As 3 linhas do canal de Keltner estão prestes a cruzar a nuvem de baixo para cima. Na última vez que isso aconteceu, que as 3 linhas do canal de Keltner no diário cruzaram a nuvem de baixo para cima, a BTC catapultou de 24 mil dólares até 73.777. Então fica para reflexão de cada um. Com as 3 linhas do canal de Keltner agora cruzando de baixo para cima a nuvem aqui no diário, na minha leitura, a gente é muito mais arriscado ficar de fora do que ficar embarcado no mundo cripto, e a gente está prestes a presenciar uma mega fuga ascendente da BTC. Até porque o DXY, que guarda uma clara relação movimentacional de inversão com a BTC, já promoveu a sua fuga ascendente, respirou nos últimos 2 pregões por conta dessa instabilidade no Oriente Médio, mas assim que o DXY continuar a sua queda, e vai continuar, porque os chineses vão tratar de acelerar esse processo de corrosão do dólar, é bem provável que a BTC só pare entre 109 e 111 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus, e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.